Olá, boas-vindas ao canal Destilando Livros. Esse é o episódio 14 da nossa série especial de 21 explorações sobre grandes ideias de não ficção. Se você acompanha nosso trabalho e gosta de análises aprofundadas como esta, olha, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sininho, tá? Para ser notificado dos próximos lançamentos. É a melhor forma de apoiar o nosso projeto. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no capítulo 13 do livro Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond. E o capítulo tem um título bem provocador: A Mãe da Necessidade. A pergunta que ele lança é fascinante, né? O que realmente acende a faísca da inovação tecnológica? Será que é sempre uma necessidade gritante que nos força a inventar, como o senso comum diz? E mais intrigante ainda, porque algumas invenções, tipo a prensa de tipos móveis de Gutenberg, revolucionam sociedades inteiras, enquanto outras, como aquele misterioso disco de Festus, que era essencialmente um texto impresso com selos lá por 1700 a.C., na Creta minoica, acabam sendo um beco sem saída na história, sabe? Sem gerar descendentes tecnológicos. Ok, vamos tentar desemaranhar esses fios. Exato. O ponto de partida é justamente desafiar essa máxima, né? Quase universal, de que a necessidade é a mãe da invenção. A análise que o material nos proporciona, baseada nesse capítulo, aponta para uma dinâmica frequentemente oposta, e talvez por isso mesmo mais interessante. Muitas vezes, a invenção brota antes, quase como um fruto da curiosidade, sabe? Da experimentação sem um objetivo muito claro, ou até do acaso. É como se fosse uma solução vagando, buscando um problema para resolver. Só depois, às vezes muito depois, é que a sociedade encontra, ou, em muitos casos, não encontra, uma aplicação prática relevante para essa novidade. É curioso como esse ditado, né? A necessidade é a mãe da invenção, se tornou tão popular. E claro, existem exemplos clássicos que parecem confirmar isso perfeitamente. O texto mesmo nos lembra de alguns. A máquina a vapor de James Watt, patenteada em 1769, ela surgiu direto de um problema urgente: a necessidade de bombear a água para fora das minas de carvão britânicas. Elas ficavam cada vez mais profundas e inundadas, ameaçando a produção de energia da época. Sim, esse é um caso clássico. Ou pensemos no descaroçador de algodão de L. Whitney, de 1794. Ele foi criado para mecanizar uma tarefa incrivelmente árdua, lenta, a separação das sementes da fibra do algodão. Isso limitava a expansão da cultura no sul dos Estados Unidos. Exato, um gargalo produtivo claro. E em escala governamental, tem o Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, um esforço monumental, focado explicitamente em desenvolver a bomba atômica por uma necessidade estratégica considerada vital para vencer a guerra. Nesses casos, a necessidade parece ter sido, sim, a força motriz. Sem dúvida, esses casos são emblemáticos, muito usados para ilustrar a ideia. Mas o argumento central, desenvolvido pelo autor e apoiado por uma vasta gama de outros exemplos históricos, é que essa sequência, necessidade, invenção, não é a regra geral. Talvez nem mesmo a mais comum. Frequentemente, o que a gente vê é o inverso: invenção, aplicação, necessidade. Inventores, impulsionados por uma curiosidade intrínseca, pelo prazer de experimentar, por tentativa e erro, ou até por acidentes felizes, criam algo novo. E só então, essa invenção começa a sua jornada, às vezes longa e tortuosa, para encontrar um nicho, uma utilidade que justifique sua adoção e disseminação pela sociedade. Sob essa ótica, a invenção é que seria, muitas vezes, a mãe da necessidade, que ela mesma acaba criando. Bastante quando a gente olha para a história inicial de muitas tecnologias que hoje são banais. Os primeiros protótipos costumam ser, um desastre, né? Ineficientes, caros, enormes, pouco práticos, às vezes até perigosos. Exatamente.
O texto traz exemplos ótimos. O motor a gás, de Nicolaus Otto, de 1876, precursor dos motores de combustão interna, descrito como uma geringonça de quase 2 metros de altura, barulhenta e medonha. As primeiras câmeras fotográficas exigiam tempos de exposição longuíssimos, equipamentos pesados, as primeiras máquinas de escrever complexas e caras, os primeiros televisores, tela minúscula, imagem péssima. Imagino que pouquíssimas pessoas olhavam para essas primeiras versões e pensavam, nossa, isso vai mudar minha vida. É quase um ato de fé imaginar o potencial ali. Totalmente. Isso se reflete nos números, né? O texto menciona algo como 70 mil patentes sendo registradas anualmente nos Estados Unidos na época. Quantas delas realmente viraram produtos comercialmente viáveis e impactantes? Uma fração mínima. Uma fração ínfima. A maioria das ideias, mesmo as patenteadas, acaba não vingando. Precisamente. E essa dinâmica de invenção por curiosidade não é exclusiva da era industrial ou moderna. O autor usa a própria experiência antropológica na Nova Guiné para ilustrar como isso pode ser um traço humano fundamental e antigo. Ele descreve como os povos locais estão em constante interação experimental com seu ambiente. Testam plantas desconhecidas para ver se são comestíveis ou úteis de outra forma, experimentam com diferentes tipos de pedras, madeiras, observam materiais trazidos por estrangeiros. Não é necessariamente uma busca direcionada para resolver um problema específico pré-definido, mas sim uma exploração movida pela curiosidade, pelo e se. Entendi. Tipo, testar por testar. Isso! Uma lasca de vidro deixada por um visitante, por exemplo, pode ser rapidamente adaptada como uma ferramenta de corte mais eficiente que as pedras lascadas tradicionais. Um simples lápis quebrado, algo sem utilidade óbvia no contexto local, pode ser transformado num adorno pessoal, sabe, enfiado no septo nasal ou no lóbulo da orelha. Essa capacidade de encontrar usos inesperados para coisas novas, essa exploração quase lúdica, parece ser um motor poderoso da invenção humana desde sempre. Então tá. Se muitas invenções surgem dessa maneira mais exploratória, sem uma demanda clara inicial, o que determina o destino delas? Porque algumas dessas novidades são eventualmente abraçadas por uma sociedade, transformadas, refinadas, disseminadas, enquanto a grande maioria cai no esquecimento. Parece que ser apenas tecnicamente melhor ou mais eficiente não é garantia de sucesso. E aqui a coisa fica realmente complexa, porque entram em jogo fatores que vão muito além da engenharia. Sim, a análise apresentada no material, baseada em diversos estudos de casos históricos, aponta para um conjunto de fatores cruciais que influenciam a adoção de uma nova tecnologia. E eles revelam muito sobre como as sociedades funcionam. A gente pode destacar alguns principais. Primeiro, a vantagem econômica relativa, percebida por quem vai adotar a tecnologia. A novidade precisa oferecer um benefício econômico claro, seja reduzindo custos, aumentando a produção ou gerando mais lucro, em comparação com a tecnologia ou método existente. E essa vantagem precisa ser grande o suficiente para compensar os custos e os riscos da mudança. Se for só um pouquinho melhor ou muito caro para implementar, a adoção pode não acontecer. Faz sentido. O bolso fala alto. Exato. Segundo, o valor social e o prestígio. Esse é um fator fascinante porque mostra que nem sempre as decisões são puramente racionais ou econômicas. Possuir ou utilizar uma determinada tecnologia pode conferir status, pode ser um símbolo de modernidade, riqueza ou pertencimento a um grupo. Ah, tipo ter o último celular da moda, mesmo que o antigo ainda funcione bem. Exatamente. O texto usa o exemplo, talvez trivial, mas ilustrativo, das calças jeans de grife. Objetivamente, podem não ser muito melhores que um jeans comum, mas custam muito mais caro por causa do prestígio da marca. Um exemplo mais profundo mencionado é a persistência do complexo sistema de escrita kanji no Japão. O kanji usa milhares de ideogramas, cada um representando uma palavra ou conceito, exigindo anos de estudo. Nossa, eu já ouvi falar, parece dificílimo. Ele coexiste com sistemas fonéticos japoneses, como o hiragana e o katakana, e até com o alfabeto romano, o romaji, que são imensamente mais simples de aprender e usar para escrever foneticamente. Por que o kanji persiste? Em grande parte, devido ao enorme prestígio cultural e histórico associado a ele.
mesmo que sua complexidade represente um custo em termos de tempo e esforço de aprendizado. Entendi. O valor simbólico supera a praticidade, em alguns casos. Mas o terceiro fator que você mencionou parece ter um poder de bloqueio ainda maior, né? A questão da compatibilidade com o que já existe. Exatamente. O terceiro fator é a compatibilidade com o capital investido e os interesses estabelecidos. Talvez seja o fator de inércia mais poderoso. Uma nova tecnologia, mesmo que comprovadamente superior em termos técnicos ou econômicos, pode enfrentar uma resistência feroz se ameaçar desvalorizar grandes investimentos já feitos em tecnologias antigas ou se contrariar os interesses de grupos que lucram com a manutenção do status quo. Empresas, governos ou mesmo profissionais treinados num sistema antigo podem ter fortes incentivos para resistir à mudança. O exemplo do teclado QWERTY, que a gente está usando agora mesmo para digitar, é absolutamente emblemático disso. É quase inacreditável pensar que ele foi projetado lá em 1873, não para ser rápido, mas sim propositalmente lento. Lento, sim. O objetivo original era evitar que as hastes mecânicas das primeiras máquinas de escrever emperrassem caso as teclas mais usadas fossem pressionadas em sequência rápida. Era um problema mecânico da época. Uma limitação do hardware, digamos. Aí, décadas mais tarde, em 1932, um professor chamado August Dvorak patenteou um layout de teclado radicalmente diferente, baseado em estudos de frequência de letras, ergonomia. Testes mostraram que o teclado Dvorak era muito mais eficiente, permitia digitar mais rápido, com menos esforço, menos erros. Alguns estudos falavam em dobrar a velocidade e reduzir o esforço em até 95%. Parecia uma inovação óbvia. Uma melhoria clara, em tese. Mas por que continuamos com o QWERTY? Porque em 1932, o QWERTY já tinha virado padrão de fato. Milhões de pessoas já tinham sido treinadas a digitar em QWERTY. Havia milhares de instrutores ensinando esse método. Todas as fábricas produziam máquinas com esse layout. O capital investido não só em máquinas, mas em treinamento, material didático, em toda a infraestrutura associada, era colossal. Uma rede inteira consolidada. A inércia era tão gigantesca que o teclado comprovadamente mais eficiente, o Dvorak, nunca conseguiu desalojar o padrão antigo. É um caso clássico de lock-in tecnológico, onde uma solução inferior se perpetua por causa dos custos da mudança. É um exemplo perfeito da força da inércia. E o material analisado traz outros casos com implicações econômicas talvez ainda maiores. Pense na relutância inicial de gigantes da eletrônica americana, como a RCA, em adotar massivamente o transistor, mesmo tendo sido inventado nos seus próprios laboratórios, a Bell Labs, e patenteado por eles. Nossa, eles inventaram e hesitaram em usar. Exato. Na época, essas empresas tinham feito investimentos enormes na produção e comercialização de válvulas eletrônicas, que eram a tecnologia dominante. Adotar o transistor significaria canibalizar seus próprios produtos e tornar obsoletas suas fábricas de válvulas. Essa hesitação abriu uma janela de oportunidade crucial. Quem agarrou foi uma pequena empresa japonesa na época, a Sony. Eles licenciaram a tecnologia do transistor por um valor relativamente baixo e focaram em aplicá-la em produtos de consumo novos, como rádios portáteis. Os famosos radinhos de pilha. Esses mesmos. O sucesso foi estrondoso e ajudou a catapultar a Sony e outras empresas japonesas à liderança no mercado global de eletrônicos de consumo, com um impacto duradouro na balança comercial e na indústria americana. Outro exemplo citado é a adoção da iluminação elétrica nas cidades. Enquanto cidades americanas e alemãs adotaram rapidamente a luz elétrica para a iluminação pública no final do século XIX, muitas cidades britânicas mantiveram a iluminação a gás por muito mais tempo, até bem dentro do século XX, por volta da década de 1920. Por quê? O gás era tão bom assim? Não necessariamente. A razão principal é que os governos municipais britânicos tinham investido pesadamente em toda a infraestrutura de produção e distribuição de gás, gasômetros, tubulações subterrâneas, postes de luz a gás. Esses investimentos públicos criaram uma forte resistência à mudança,
e, em muitos casos, levaram à criação de regulamentações que protegiam o monopólio do gás e dificultavam a entrada das novas companhias de eletricidade. Ah, entendi. Protecionismo baseado no investimento já feito. Novamente, a inércia causada por investimentos passados e interesses estabelecidos freou a adoção de uma tecnologia superior. Adoção de uma tecnologia num local específico depende dessa combinação complexa de vantagem percebida, status social e, crucialmente, da resistência criada pelo que já existe. Mas a análise que você mencionou e que é central no livro Armas, Germes e Aço vai além desses fatores locais, certo? Argumenta que a própria geografia, numa escala muito maior, continental, teve um papel fundamental em determinar quais sociedades tiveram, em primeiro lugar, um volume maior de inovações disponíveis para adotar ou rejeitar. Como essa conexão é feita? Exatamente. Se a gente amplia a perspectiva para a escala de continentes e milênios, a geografia e a demografia emergem como fatores de influência profundos na velocidade geral do desenvolvimento tecnológico, de acordo com a análise apresentada. O argumento central do livro, reforçado neste capítulo, é que a Eurásia, o supercontinente formado pela Europa e Ásia, teve uma vantagem geográfica e demográfica inerente ao longo da história, por ser a maior massa de terra contínua do planeta, com orientação predominantemente leste-oeste. O que facilita a difusão de coisas em climas parecidos, né? Exatamente. Facilita a difusão de plantas, animais e tecnologias adaptadas a climas semelhantes. E por ter abrigado uma maior população humana por mais tempo, a Eurásia simplesmente teve mais matéria-prima para a inovação. Pense estatisticamente. Mais terra significa mais sociedades diferentes coexistindo, competindo e interagindo. Mais gente significa um número absoluto maior de potenciais inventores surgindo em diferentes lugares e momentos. A vasta extensão leste-oeste também facilitou um intercâmbio relativamente mais rápido e fácil de ideias, invenções, culturas agrícolas, animais domesticados, através de zonas climáticas similares. Isso criou um ciclo de feedback positivo. Mais inovações circulando levavam a combinações novas e a um ritmo de desenvolvimento tecnológico acumulado mais rápido do que em outras regiões do mundo. Entendi. Mais gente, mais contato, mais troca, mais rápido desenvolvimento. Isso. Em contraste, outros continentes enfrentaram desafios geográficos maiores para essa difusão e acúmulo. As Américas, embora vastas, têm um eixo predominante norte-sul. Isso significa grandes variações climáticas e ecológicas que dificultaram a expansão de pacotes agrícolas e tecnológicos desenvolvidos uma região para outra. Além disso, o Istmo do Panamá atuou como um gargalo estreito, limitando a interação entre as sociedades da América do Norte e do Sul. Uma barreira física mesmo. E a África subsaariana também possui um eixo principal norte-sul e foi historicamente isolada da Eurásia e do norte da África pelo deserto do Saara, uma barreira ecológica formidável. Embora inovações importantes como a agricultura e a metalurgia tenham surgido ou chegado a certas partes da África subsaariana, como o Sahel, em épocas não tão distantes de sua chegada na Europa, a difusão interna dessas tecnologias pelo continente foi muito mais lenta. Mais devagar para se espalhar dentro da própria África. Exatamente. O texto dá o exemplo da cerâmica e da metalurgia do ferro. Elas apareceram na região do Sahel por volta da mesma época em que se estabeleceram na Europa Ocidental. No entanto, levaram talvez 2 milênios ou mais para se difundir por terra até o extremo sul da África. Essa lentidão na propagação interna, causada por barreiras geográficas e pela menor densidade populacional em muitas áreas, limitou as oportunidades para que diferentes inovações se encontrassem, se combinassem e gerassem novas tecnologias de forma tão acelerada quanto na Eurásia.
E é crucial reforçar um ponto que o autor enfatiza bastante para evitar interpretações equivocadas. Ele argumenta fortemente contra a ideia de que essas diferenças nas trajetórias tecnológicas se devam a alguma diferença intrínseca na mentalidade ou capacidade inventiva dos povos. Sim, isso é fundamental. A noção de que algumas culturas seriam inerentemente mais conservadoras ou menos inovadoras que outras, como às vezes se alegou sobre povos africanos ou aborígenes australianos, isso é considerado pelo autor como especulativo, sem base factual sólida e muitas vezes com um viés de preconceito. Ele argumenta que, em qualquer continente, a gente encontra sociedades que foram mais receptivas à inovação em certos períodos e outras mais resistentes. Com certeza. A diferença fundamental nas trajetórias de longo prazo, segundo a análise do livro, não estaria nas pessoas, mas sim nas condições ambientais e geográficas que, ao longo de milhares de anos, ofereceram mais ou menos oportunidades para o surgimento, para a combinação e para a rápida disseminação de inovações em algumas partes do mundo do que em outras. Exatamente. O foco é no ambiente, nas oportunidades que ele oferece ou dificulta. Então, amarrando tudo isso, o que essa análise profunda do capítulo 13 de Armas, Germes e Aço nos deixa, fica claro que a história da tecnologia é bem mais emaranhada e menos heróica do que o ditado popular nos faz crer. A invenção não é sempre filha de uma necessidade premente. Muitas vezes, ela nasce da curiosidade, do acaso e só depois, talvez, encontre seu propósito e sua demanda. Verdade. A adoção dessa invenção por uma sociedade não depende só da sua qualidade intrínseca, mas de uma rede complexa de fatores econômicos, de busca por prestígio social e, de forma muito poderosa, da inércia criada pelos investimentos e interesses já estabelecidos. A famosa inércia. E, numa visão panorâmica, a própria geografia do nosso planeta parece ter desempenhado um papel decisivo em moldar as diferentes velocidades e direções do desenvolvimento tecnológico ao longo da história humana. Exatamente. E essa perspectiva histórica nos lança uma questão provocativa para o presente e o futuro, né? Hoje, a gente vive num mundo radicalmente diferente, globalizado, conectado digitalmente, onde ideias, informações, projetos, até capital, podem atravessar continentes quase instantaneamente. A velocidade é outra. Completamente. Será que aquelas dinâmicas históricas de invenção por curiosidade, adoção por prestígio, ou bloqueio por inércia ainda operam da mesma forma? Os fatores como o poder do capital investido em tecnologias legadas, pensemos nas indústrias de combustíveis fósseis hoje, por exemplo, ou a vantagem das grandes massas, que talvez hoje sejam mais massas de dados, de usuários em rede ou de capital concentrado, do que puramente geográficas ou demográficas, ainda são os principais determinantes de quais inovações triunfam e quais fracassam? Boa pergunta. Ou será que a velocidade e a natureza da conexão global estão criando regras fundamentalmente novas para a forma como a tecnologia surge, se espalha e impacta nossas vidas? É algo sobre o qual vale a pena refletir. Uma excelente provocação para encerrarmos nossa análise. Agradecemos muito a companhia nesta discussão aqui no Destilando Livros. Esperamos encontrar todo mundo novamente no próximo episódio da nossa série, explorando mais ideias transformadoras. Até lá!